Glória a Deus, graça e paz, igreja. Quantos que estão prontos aí para o ano da colheita? Eu estou pegando para mim a palavra que o pastor que falou, hein? Ele falou, eu recebi. Eu quero estar te convidando para abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler lá a partir do verso 22. Do 22 ao 30, vai falar assim, ó. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Amém? Você percebe como que essa passagem ela é tão expressiva, mas ela é praticamente toda narrada. E há um único momento em que Jesus ele fala alguma coisa que é no verso 29. E a única coisa que Jesus fala é uma palavra só. Ele só fala para Pedro assim, vem. Obrigado. E você percebe que talvez se você ainda não tinha uma palavra por parte de Deus para esse ano, já toma posse dessa palavra para você, já receba esse convite da parte de Deus, para que você abra mão de todos os seus medos, que você trabalhe a sua unção de ousadia, para que você possa acessar tudo aquilo que Deus ele tem ofertado para cada um de nós. E é interessante essa passagem é extremamente conhecida, então eu não vou ficar chovendo muito no molhado aqui. Mas você percebe que uma coisa que é extremamente importante de nós falarmos a respeito, principalmente desse começo de ano, por exemplo. Todo começo de ano as pessoas fazem planos, fazem projetos, planos que às vezes elas mesmas sabem que nunca vai sair do papel, né? Outros que as pessoas até começam animadas, conforme o pastor sempre fala aqui, mas daqui 3 meses passou. E o que determina se nós vamos viver esse ano diferente do ano anterior que nós vivemos é a decisão que nós tomamos. E quando nós falamos a respeito de decisão, eu não estou falando de uma escolha, eu estou falando de uma decisão. A palavra decisão, ela significa cortar fora. Cortar fora significa cortar fora tudo aquilo que não tem a ver com o propósito que você designou para você. Tudo aquilo que não se parece com aquilo que você tem buscado da parte de Deus. Tudo aquilo que não faz parte dos seus planos. Eu preciso cortar fora tudo isso. Então a decisão que eu preciso tomar, ela não é a respeito da minha teoria. Ela é a respeito daquilo que eu já estou fazendo agora. Porque os resultados que eu vou ter nesse ano, as coisas diferentes que eu vou viver, elas já estão sendo construídas agora. E uma das coisas que é importante de nós entendermos com relação a isso, é que conforme nós vemos aqui na passagem, Pedro ele não anda em cima do elemento água H2O, que é volátil e que não suporta o peso de uma pessoa sobre ele. Pedro anda sobre a palavra que Deus liberou sobre a vida dele. É esse que é o diferencial.
Você percebe que enquanto ele está andando sobre a palavra que Deus liberou, ele está sendo eficiente, ele está sendo efetivo, ele está tendo resultado, ele está conseguindo alcançar aquilo que ele queria, porque o objetivo era chegar até Jesus. Só que a partir do momento que ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para si mesmo, aí ele começa a afundar. E é tão interessante essa questão de Pedro afundando, porque a primeira coisa que me chama a atenção é que Pedro sabia exatamente o que ele queria. Você percebe que o verso fala assim: manda que eu vá até a ti por sobre as águas. Ele não queria ir nadando, ele não queria ir voando, ele queria andar sobre as águas igual Jesus estava andando. E o que é mais interessante, o que me chama a atenção quando Pedro está afundando, é o fato de que Pedro é pescador desde sempre. E que se tem uma coisa que Pedro sabia fazer nessa vida, era nadar e mexer com o rio. E é como se Pedro naquele momento, ele literalmente se perdesse de si mesmo. Ele não simplesmente teve medo, mas ele se perdeu de si mesmo, ele já se esqueceu de quem ele era e das próprias capacidades que ele tinha. E é isso que o medo faz conosco. O medo, ele te paralisa. Se ao tempo em que você ouve a voz de Deus, ela te atrai para lugares onde você nunca imaginou que você pudesse alcançar, quando você fica olhando para o seu medo, você fica preso sempre no mesmo lugar. Por mais que você saiba que você tem capacidade, por mais que você fez toda a preparação para viver aquilo, na hora do vamos ver, aí o medo, ele te segura. E você percebe que é exatamente a respeito disso que eu quero falar com você hoje aqui. Tem coisas que nós só vamos viver, tem o extraordinário de Deus, nós só vamos conseguir alcançar quando nós sairmos da nossa zona de conforto. Tem pessoas que vão viver a vida inteira no pacote básico. Tem pessoas que vão vir para a igreja a vida inteira, tem pessoas que vão ser bons cidadãos, só que nunca vão experimentar o extraordinário de Deus. Nunca vão viver aquilo que Deus tem para elas, porque ela sempre ficou presa ali no seu medo. Essa história aqui dos discípulos no barco, ela tem muito a nos ensinar, porque a gente começa a perceber o como que nós muitas das vezes temos sido falhos naquilo que nós temos como expectativa. Porque eu quero que o meu ano seja diferente, mas o que eu tenho feito de diferente para que esse ano seja diferente? Se tudo está igual até então, parece que só emendou uma coisa na outra e passou, mudou de número, né? Mas é tudo a mesma coisa de sempre. Você percebe que tem até uma frase do Bill Johnson que ele fala assim: muitos de nós não estão numa caminhada, mas sim numa rotina. Nós confundimos o conforto com paz, a crença com fé, a riqueza com bênção e a existência com a vida. Você percebe que aqueles discípulos todos, eles tinham a capacidade de viver o extraordinário de Deus, mas eles estavam vivendo exatamente assim como nós vivemos. No meio de uma tempestade, no meio de uma situação onde as ondas vêm contra aquele barco, os discípulos, a única coisa que eles não querem é sair de dentro do barco. Só que você percebe também que muitas das vezes você está passando por momentos complicados com Jesus, é muito mais seguro do que você está na sua segurança sem Jesus. O barco era o lugar mais seguro daquele lugar. Era o único lugar de onde Pedro não precisava ter saído. Mas para que Pedro ele pudesse viver o extraordinário, ele precisava ser ousado. Ele precisava fazer aquilo que os outros não estavam fazendo, aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. E viver o evangelho é literalmente isso. Viver o evangelho é fazer coisas que as pessoas vão olhar e vão te criticar. Sabe, você imagina que quando Pedro estava ali saindo de dentro do barco, os outros discípulos não ficaram: não, você está maluco, você vai afundar e não sei o que, você vai morrer afogado. Você acha que as pessoas não ficaram tentando puxar ele de volta para dentro? É esse o movimento que acontece na nossa vida. Toda vez que você começa a despontar, que você começa a sair do ambiente que é comum, as pessoas que estão naquele mesmo ambiente são os primeiros que vão tentar te puxar.
E aí você fala, não, mas são pessoas que me amam, são pessoas que gostam de mim. Sim, e esse fato, essa forma de agir deles, é uma forma de demonstrar amor. Porque na cabeça deles, eles acham que estão fazendo o melhor por você, que eles estão te ajudando fazendo isso. Só que você percebe que na palavra de Deus nós temos inúmeros exemplos do como o desconforto ele proporciona o extraordinário de Deus. Você percebe que lá no deserto, ou melhor, no Egito, quem fez com que o povo saísse em busca da terra prometida, saísse do Egito para a terra prometida, não foi Moisés, foi o faraó. A palavra de Deus diz que Deus endurece o coração de Faraó, e aí ele começa a assolar o povo, de uma tal forma que eles não conseguem mais ficar naquele lugar. E aí eles se lembram de Deus, e eles começam a clamar por socorro, porque até então estava muito confortável, estava tudo muito tranquilo, eles poderiam viver ali mais 400 anos numa boa. Você percebe que o que fez com que Davi ele recebesse o seu chamado de rei, que ele acessasse aquilo que Deus já tinha depositado sobre a vida dele, não foi os seus irmãos, não foi o seu pai, não foi a unção que o Jessé botou na cabeça dele, foi o Golias. Você percebe que quem empurrou Jesus para a cruz não foi os discípulos que estavam ali dizendo que amavam ele e tal, e que passavam por tudo que fosse necessário por ele, foi o Judas. Então você percebe que até os movimentos que te empurram para o desconforto, eles fazem parte de um propósito. Quando a palavra de Deus ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é à toa, não é poesia. Você está sendo tensionado, você está sendo forjado. E aí você fala, Júnior, mas eu não aguento mais a situação que eu estou passando. Por quê? Porque nós queremos conforto. Se tem uma coisa que o homem moderno busca na vida, é conforto. Um dos maiores problemas que nós temos hoje com relação à saúde e tudo isso, é o tanto de conforto que nós temos, que nós acabamos abrindo mão daquilo que é essencial para nós, para o nosso corpo, que é o movimento. O grande problema é que a forma como a vida se comunica conosco é através da dor. A dor é a linguagem da vida, mas eu não quero sentir dor. Eu quero de todas as formas estar sedado para que eu não precise passar por isso. Mas que loucura é essa de que a dor é a comunicação da vida? Você percebe que até o seu corpo se comunica com você através da dor. Quando é para você ir no banheiro, você sente um desconforto. Quando você está com sono, você sente um desconforto nos olhos. Quando você está com fome, você sente um desconforto no estômago. A dor é a forma como a vida se comunica conosco. Quando você começa a sentir que aquele lugar está insatisfatório, que está contraproducente, que está te fazendo mal, praticamente está te obrigando a sair daquilo ali. Porque se não fosse assim, talvez você não sairia. Por mais que não fosse para você, você continuaria naquele ambiente. Então você percebe que Deus, muitas das vezes, Ele tem que mobilizar as coisas para que tire o conforto que nós temos, para que nós voltemos para o nosso propósito. Isso fala muito a respeito de eu viver a minha vida de uma forma adulta, não vivendo aquilo que eu queria viver, porque o Evangelho é um convite a negar a si mesmo. Jesus ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não falou nada de docinho, ele não falou nada de conforto e nada de gostosinho. Ele só falou a respeito de negação. Só que o grande problema que nós vivemos hoje é que nós não queremos nos negar. Nós queremos mais é nos achar mesmo. E aí Jesus fala assim, aquele que achar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Entender aquilo que realmente faz sentido. Entender se realmente eu estou lutando por algo que vale a pena no final das contas.
ou se talvez eu vou viver como grande parte das pessoas têm feito hoje. Conforme lá em Eclesiastes, Salomão já falava, correu atrás do vento e no final descobriu que tudo foi em vão. Ganhou a sua vida, mas a custo de quê? Quantas vezes eu já não contei histórias aqui de pessoas que eu atendo hoje e que elas falam, hoje eu estou vivendo a vida, né, que eu sempre sonhei, que eu tanto batalhei para ter. Cheguei no posto, no lugar, na colocação que eu tanto queria. Só que hoje não tem mais com quem eu comemorar. Porque para que eu vivesse essa satisfação individual, eu tive que sacrificar minha família. Para que eu vivesse a minha satisfação pessoal, a minha felicidade, eu tive que sacrificar o meu tempo de qualidade com os meus filhos. Hoje eles já estão adultos. Não tem mais como eu mudar as coisas. E é por isso que nós precisamos entender que a vida ela só anda para frente. Não dá tempo de eu fazer coisas hoje que eu vou me arrepender amanhã. Eu preciso sempre pensar a respeito da minha postura e do meu posicionamento, porque eu só tenho uma vida para queimar. Depois que acabou, acabou. Eu posso me arrepender, mas isso não vai alterar em nada. Conforme eu falei com alguma pessoa nessa semana, nós temos uma vida que ela é sistêmica. Isso significa que nós estamos ligados a pessoas. E tudo aquilo que nós fazemos, seja alcançar um resultado ou obter uma consequência, esse peso não está só sobre nós. Eu como pai, qualquer consequência que eu atrair para a minha vida, eu estou atingindo os meus filhos. Eu estou atingindo a minha esposa. Eu estou atingindo os meus pais. Eu estou atingindo as pessoas que se preocupam comigo. Então, numa vida sistêmica, não existe consequência solo. Por mais que às vezes no meu egoísmo eu olhe e falo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, e se der errado a responsabilidade é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não existe consequência solo. Eu sempre estou arrastando pessoas junto comigo. E é por isso que eu tenho que pensar muito bem a respeito da minha postura. Quando nós falamos a respeito da tempestade, você percebe uma coisa que é totalmente discrepante daquilo que nós enxergamos na história. Porque a tempestade ela não fala a respeito de Deus. A tempestade ela fala a respeito de nós. Deus ele não precisa ser provado na tempestade. Ele anda sobre as águas quando o mar está agitado do mesmo jeito. A tempestade é a respeito de mim. O que é que acontece comigo quando a tempestade surge? A tempestade ela é uma representação das aflições e da forma como a vida ela vai nos afligir de alguma forma. E é nesse momento que nós descobrimos se nós somos ou se nós não somos. Porque Jesus ele conta a parábola das duas casas e ele fala que as duas casas eram exatamente iguais. Até que veio a tempestade e deu contra aquelas casas, e veio a enchente, e veio o temporal. E a casa que ela estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu. Mas a casa que estava edificada sobre a areia sucumbiu. Porque o que faz a diferença não é aquilo que está sendo a mostra. O que está sendo a mostra é tudo muito bonito. É tudo muito bem vestido, é tudo muito bem falado, mas o que vai fazer a total diferença na hora da tempestade é aquilo que está no secreto. O secreto é só você e Deus. Ninguém ia lá e desenterrar a edificação da casa para ver como que ela tinha sido construída. As pessoas só olhavam por fora. E a tempestade ela vem para denunciar o como que nós estamos desestruturados da onde nós deveríamos estar. Porque Deus ele trabalha segundo a estrutura que eu construo. Deus ele me dá a liberdade de eu determinar que tipo de vida que eu quero ter. Eu posso simplesmente falar, tá tudo bom do jeito que tá e é isso mesmo, é só isso que eu quero. Ou eu posso falar, não, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero assumir tudo aquilo que Deus deu para mim.
Você percebe que naquela história daquela mulher que vai até o profeta Elias, porque o seu marido morre, e agora os credores vêm para levar os seus filhos como escravos. A gente conhece muito bem a história, o profeta manda ela pegar vasos emprestados, porque ela só tinha uma botija de azeite, e ok. Só que chega um determinado momento, onde aquela mulher ela pede para o seu filho, me traga mais um vaso. E o seu filho fala, acabaram-se os vasos. E a palavra de Deus fala assim, que imediatamente, quando os vasos se acabaram, o azeite parou de jorrar. Deus ele vai trabalhar sempre de acordo com o tanto de vaso que você pegar. Se você pegar pouco vaso, ele vai encher os poucos vasos. Se você pegar muito, ele vai encher os muitos. Só que Deus, ele é conhecedor de tudo. E ele sabe a estrutura que você tem. Ele não vai colocar um peso que você não possa suportar. Do que você está falando, Júnior? Você está viajando para lá e para cá e eu não estou entendendo nada. Eu estou falando que muitas das vezes você está ambicionando coisas que você não está preparado para receber, porque sequer você tem se preparado para isso. Porque talvez você faz expectativas, mas o que você não percebe é que você não vive no nível das suas expectativas. Você vive no nível mais baixo daquilo que você tolera. E Deus não é louco de colocar algo sobre a sua cabeça que você não suporte o peso. Ele sabe exatamente aquilo que você aguenta. Não sobreveio tentação que não seja humana e que você não a suporte. E mais do que isso, juntamente com a prova, Ele manda o escape. O seu escape não está em outro lugar, não está na calmaria, não está na situação onde está tudo satisfatório. O seu escape está literalmente dentro da prova. É ali que Deus ele quer que você procure e se ache. É isso que eu preciso entender. Eu não preciso sair dali, eu preciso vencer ali. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que os heróis da fé, eles venceram na prova. Eles tiveram que passar pela fornalha, eles tiveram que passar pela cova dos leões. Eles não foram isentos de passar por esses problemas, pelos perigos de espada. Eles não foram isentados disso porque eles eram muito bonzinhos e temiam muito a Deus. Quanto mais você teme a Deus, mais Ele te forja. Quanto mais Deus percebe que você tem estrutura para suportar, mais Ele vai trabalhar em cima de você. E talvez se a minha vida está sossegada demais, é porque eu não tenho estrutura nenhuma. Ah, está tudo tão tranquilo, está tudo tão bom. Está faltando problema na sua vida, então talvez é porque você não tem estrutura nenhuma para Deus trabalhar. Do que adianta essas pessoas dormirem com Jesus, essas pessoas comerem com Jesus, elas irem de barco para lá e para cá com Jesus, se elas não sabiam quem Ele era? Você percebe que num outro momento em que eles estão no barco de novo, Jesus ele acalma o vento, acalma o mar, e aí eles olham um para a cara do outro e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Do que adianta você estar todos os dias na igreja? Do que adianta você cumprir toda a liturgia? Passar uma vida e não viver aquilo que Ele tinha proposto para você, e não entender qual que era o propósito de tudo isso. Eu bebia, não bebo mais. Eu me drogava, não me drogo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Mas aí, o evangelho é passividade, então? É o que eu deixei de fazer? Porque Deus ele me chama com um propósito em específico. E o problema é que talvez eu não conheci Ele a ponto de eu entender, de eu poder falar para Ele o que o Senhor quer de mim.
Eu não cheguei tão perto que nem Isaías, a ponto de eu poder olhar para ele e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, você percebe que a condição de Isaías, por exemplo, no capítulo 6, não é a condição de perfeição. Ele, muito pelo contrário, vomita todos os defeitos que ele tem ali na frente de Deus. Só que ele entende uma coisa: se Deus está se apresentando para mim, é comigo que ele quer falar. Ele poderia ter se apresentado em qualquer lugar no planeta Terra, mas ele veio comparecer na minha frente, então é porque o negócio é comigo. Sabe, talvez hoje você olhe e fale assim: aquele irmão não podia ter faltado no culto hoje. Mas se você está ouvindo isso, é com você que Deus está falando, não é com o irmão que faltou. Deus, ele tem cuidado é de você. A diferença que nós precisamos perceber é que nessa vida confortável que nós temos vivido, nós muitas das vezes temos vivido como se nós fôssemos crianças. Na fé eu estou falando. Nós queremos só o leitinho, que nem o Paulo fala. Paulo chega uma hora que ele se estressa com a igreja e ele fala assim: eu estou cansado de ficar dando leite para vocês. Vocês não vão crescer nunca. Sabe, eu só quero cultinho, eu só quero evento, eu só quero oba-oba. Mas quando que você vai virar um filho adulto? Quando que você vai virar um pai? Você percebe que, eu já estou fechando aqui, uma das últimas conversas que Jesus ele tem com Pedro, ele fala assim: Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Eu não vou falar para você ajudar os seus irmãos agora, porque você não está ajudando nem você mesmo, em outras palavras. Mas quando você tiver uma atitude adulta, quando você for responsável espiritualmente falando, ajuda os seus irmãos. Você percebe que o evangelho ele é progressivo, e nós fomos chamados para que nós venhamos viver em níveis diferentes de conhecimento de Deus. E muitas das vezes nós estagnamos no primeiro nível. Eu cheguei porque eu queria receber aquilo que Deus tem para me dar. Eu tinha um problema e Deus resolveu. Eu tinha uma doença e Deus me curou. Eu tinha uma situação que ninguém conseguia resolver e Ele resolveu. E aí? Parou por aí? Esse é o primeiro estágio. Né? Conforme o pastor Douglas Gonçalves falou o dia que ele compareceu aqui na Brasil para Cristo, o problema é o maior evangelista que tem, porque a maioria das pessoas se achegam a Deus por causa dos seus problemas. Só que depois desse nível, eu tenho um nível aonde eu amo a Deus por aquilo que Ele é, independente do que Ele tem para me dar. Sabe, agora eu estou sendo adulto. É igual a gente faz com os nossos pais, por exemplo, ou pelo menos deveria fazer, porque os nossos pais não são a perfeição em forma de gente, deixaram muito a desejar. Só que mesmo assim, eu não amo pelas minhas expectativas que eles deveriam suprir ou supriram. Eu amo porque eles são, independente deles terem feito ou deixado de fazer alguma coisa. Esse é um amor adulto. O amor de criança é aquela pessoa que ela fica apontando e falando: mas meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo e não sei o quê. É um relacionamento infantilizado. E o último nível, o terceiro nível de relacionamento com Deus, é esse relacionamento que nós vemos na última conversa que Jesus ele teve com Pedro, depois de ressuscitado agora. É quando você ama aquilo que Deus ama. E aí você percebe que Deus fala para Pedro assim: tu me amas, Simão? E ele fala: claro que eu amo. Ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Ele está falando a respeito do terceiro nível de relacionamento. Porque se eu amo a Deus, eu amo aquilo que Ele ama.
Ele está falando: você me ama, então cuida daquilo que é meu. E ele repete isso por 3 vezes, dando uma ênfase que é comum no hebraico. Você me ama, então cuida daquilo que é meu. Ame aquilo que eu amo. Por mais que você seja o bravão, por mais que você não concorde com um monte de coisa, ame aquilo que eu amo. Deus, ele tem nos convidado esse ano para que nós venhamos a desfrutar de coisas que nós nunca imaginamos que nós pudéssemos experimentar na vida. É só um convite. Assim como ele fala para Pedro: vem. É só um convite. Se eu vou ou não, aí é a minha resposta. Uma das coisas que eu tenho falado já há muito tempo é que a palavra de Deus, se ela não me confronta, então tem alguma coisa que está errado. Ou na palavra que não era de Deus, ou então eu que não estava acessível. Mas a palavra, ela tem que me confrontar de alguma forma. Eu tenho que entender que ainda tem coisas que estão faltando. Ah, mas eu já tenho 40 anos de crente. Então talvez o seu resultado seja motivo de vergonha. Eu preciso olhar para mim e perceber se eu tenho vivido de acordo com aquilo que eu propus para Deus, de acordo com o compromisso que eu fiz com Ele, quando eu falei que eu ia viver o seu evangelho. Esse ano Deus, ele nos convida a uma vida de maturidade, de espiritualidade sem religiosidade, onde nós possamos amar a Deus independente de dentro da igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos, onde nós possamos se relacionar com Ele na intimidade, não só no meio de um culto com outras pessoas. E talvez a questão seja exatamente essa. Talvez o que Deus está tentando falar para você agora é literalmente isso. Você está comigo há tanto tempo, você está navegando no mesmo barco que eu há tanto tempo, chegou a hora de me conhecer de uma forma diferente. Paulo, ele fala assim: conhecei e prosseguir em conhecer. Por quê, Júnior? Porque Deus é eterno. Nunca você vai conhecer tudo. E quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.